Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, quarto trimestre de 2022. E neste quarto trimestre nós estamos estudando sobre liderança. A lição passada, por exemplo, nós estudamos sobre o perfil de liderança e a figura de Moisés. Na lição de hoje, nós iremos estudar o perfil de liderança e a figura de Josué. Lembrando que no ebdenfoco.com você encontra uma série de conteúdos gratuitos, como aula em vídeo, aula em áudio, aula em PDF e treinamento para professores da EBD. Acesse www.ebdenfoco.com e confira. Você tem também uma série de conteúdos prêmios para você que é assinante. Se você não é assinante, você não tem acesso a este conteúdo, mas para ter acesso é só você se tornar assinante da plataforma do ebdenfoco.com. Então, se tornando assinante, você terá acesso aos slides em PowerPoint, como esse que estou usando para gravar esta aula, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Além disso, você pode baixar o nosso app para Android. É só acessar a sua loja de aplicativos do seu Android e baixar o app do ebdenfoco.com. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. O texto principal da lição se encontra em Josué capítulo 1, verso 6 e diz: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então, nós temos aqui uma expressão do incentivo, do despertar de Deus para Josué. Quando Deus chama Josué, Deus explica para Josué que ele seria não apenas mais um líder, mas seria o líder que substituiria o legislador, o grande legislador de Israel, Moisés. E é óbvio que em alguma circunstância, em algum momento, Josué se mostra um tanto quanto preocupado com isso. E Deus então o motiva, o desperta, dizendo: tão somente te disponha, tenha bom ânimo, porque o resto é comigo. O resumo da lição nos diz: o líder precisa aprender a depender de Deus para que alcance sucesso em sua missão. É natural que muitos de nós, como líderes, passemos por adversidades. É natural que muitos de nós, como líderes, tenhamos algumas dúvidas. Mas nesse aspecto nós não podemos ter dúvida. Nós não podemos ter dúvida de que nós dependemos de Deus para o êxito em nossa jornada. A leitura bíblica, o texto bíblico desta lição se encontra em Josué capítulo 1, verso 1 ao verso 9. É óbvio, eu aconselho que você leia todo o capítulo 1 do livro de Josué. Nós não vamos ler o texto aqui por uma questão de tempo. E, claro, é óbvio, espero que você já tenha feito isso. Se ainda não, passe a fazer agora uma leitura do texto bíblico da lição Josué capítulo 1, verso de 1 até o verso 9, ou, se preferir, o capítulo 1 inteiro. Josué foi um líder bem-sucedido, razão pela qual a sua trajetória tem sido um referencial e inspiração para muitos que almejam êxito em sua liderança. Josué foi um líder muito bem-sucedido e, por esta razão, ele é um referencial. Ninguém se espelha em alguém que é um fracasso. E a liderança de Josué foi um sucesso. Ele recebeu a honra de suceder Moisés e a grande responsabilidade de ajudar os hebreus a entrarem na terra prometida. Josué, como eu disse agora há pouco, não apenas recebeu a honra de suceder um grande líder, ele recebeu a honra e a responsabilidade de substituir Moisés e de fazer entrar o povo na terra prometida. Nós vemos aqui na nossa introdução que
a missão de Josué não era nem um pouco fácil. Nem pelo que a missão em si era, colocar o povo dentro da terra prometida, vencer todos os inimigos, mas também por ele estar substituindo o maior líder do Israel antigo. Nesta lição, vamos refletir a respeito da liderança de Josué, extraindo lições fundamentais para aqueles que já exercem algum tipo de liderança ou que futuramente vão exercer. Vamos lá, primeiro tópico. O sucessor de Moisés. Este foi o nosso querido irmão Josué, o sucessor de Moisés, né? Isso é bastante interessante a gente falar, porque ele não foi apenas um grande líder em Israel. Ele foi o sucessor do maior líder de Israel. Vamos lá. Uma escolha divina. Depois da morte de Moisés, Josué assumiu a liderança do povo de Deus. É importante ressaltar que foi o Senhor quem fez essa escolha. Aqui melhora, né, a situação para o lado de Josué, porque ele tem uma confiança de que, apesar de todas as suas limitações, apesar de todas as preocupações, ele tem uma confiança e uma certeza de que a liderança dele não é um projeto pessoal, mas é uma escolha divina. Isso aqui é importante para a gente refletir. Um certo filósofo diz assim: quando uma dama precisa dizer que é dama, é porque ela não é. Ou seja, quando você precisa ficar empurrando as pessoas aquilo que você quer que elas acreditem que você é porque você não é. Se você precisa ficar dizendo toda hora que é um líder, é porque você não é. Mas quando você, como Moisés e Josué, é chamado por Deus, Deus irá preparar o caminho, Deus irá preparar o terreno para que a sua história seja de vitória. Ao perceber que os dias de sua vida estavam se findando, Moisés pediu ao Senhor que apontasse aquele que seria o seu sucessor. Ele disse: ponha um homem sobre esta congregação. Moisés ficou preocupado. Óbvio, não foi Moisés quem escolheu Josué, mas Moisés ficou preocupado com quem comandaria, quem lideraria toda aquela nação, uma vez que era uma nação bastante difícil. A preocupação de Moisés não foi com a sua permanência como líder, mas com o povo de Deus, para que não se tornasse como ovelhas que não têm pastor. Moisés estava preocupado com o povo, e a preocupação para com o povo refletia, obviamente, na preocupação sobre quem seria o novo líder. Moisés estava muito preocupado com o novo líder. Isso é importante, né? Moisés estava saindo de cena, sabendo que ele não era insubstituível. Por mais grandioso que seja a história de Moisés, ele sabia que não era insubstituível. Ele sabia que o seu tempo havia terminado. Isso é importante para a gente refletir. Todo líder deve entender que ele tem o dia de começar e o dia de terminar. Todo líder precisa saber que ele não é insubstituível. Seja você um professor, seja você um líder de departamento, de ministério, ou um dirigente de congregação, ou até mesmo um pastor de igreja. Você precisa descansar. O dia em que você precisar sair de cena, você precisa sair descansado, sabendo que você não é insubstituível. Esta é mais uma atitude admirável de Moisés. O Senhor ouviu a petição do seu servo e incumbiu a conduzir Josué até o sacerdote, confirmando-o como o seu substituto. Moisés, então, preocupado, Deus revela quem seria
e ele amigavelmente, satisfatoriamente conduz o novo líder de Israel para o momento de iniciação, que era a consagração pelo sacerdote. Josué não foi uma escolha de Moisés, mas de Deus, o que lhe garantiu êxito em toda a sua trajetória como líder de Israel. Isso aqui é importante a gente refletir. O professor pode refletir isso com seus alunos, porque acredita-se que, né, dos seus alunos sairá algum ou vários líderes. O que é importante refletir aqui? Que o êxito do nosso sucesso, né, da nossa liderança, que o sucesso da nossa liderança é uma obra divina. Josué não foi uma escolha pessoal de Moisés. Josué não foi escolhido porque, como alguém o indicou. Josué foi escolhido porque Deus escolheu. E Deus escolhendo, Deus garantiu o êxito da sua trajetória. O líder deve ser chamado e ungido primeiramente pelo Senhor. Não adianta ter a unção dos homens e não ter a do Todo-Poderoso. Ou seja, não adianta ter a aprovação dos homens se não tem a aprovação de Deus. Lembra de Saul? Saul tinha a aprovação do povo, mas não tinha a aprovação de Deus. E por mais que ele tentasse, ele estava fadado ao fracasso. Porque no reino de Deus, quem determina o sucesso é Deus. A continuidade da história. Vamos lá. O Senhor deixa claro que, por mais importante que viesse a ser a liderança de Josué, ela seria a continuidade de uma história já em andamento, na qual Moisés já havia contribuído. Aprendemos com esta verdade que um líder escolhido pelo Senhor não pode tentar apagar a história daquele que lhe antecedeu. Nós vemos muito isso no mundo político, né? Onde os políticos, por exemplo, o prefeito atual não quer terminar as obras do prefeito anterior. Ele não quer dar continuidade porque sabe que, dando continuidade, aquilo também é legado para o anterior. Mas no caso da liderança de um cristão, do trabalho de um cristão, isso não pode acontecer, como foi no caso de Moisés e Josué. Josué sabia que toda vez que alguém lembrasse da entrada dos israelitas na terra de Canaã, eles lembrariam do trabalho de Moisés. Talvez eles lembrariam até mais de Moisés do que dele. Até porque o povo vivia sobre o código mosaico. No dia dos sacrifícios, eles lembrariam de Moisés. No dia de guardar o sábado, do descanso, eles lembrariam de Moisés. Mas Josué, como um bom servo de Deus, sabia que isso é natural. Ele estava ali para perpetuar uma obra que não começou por sua causa, não teria sucesso por sua causa e não findaria por sua causa. Moisés foi um instrumento e Josué também continuou sendo instrumento de Deus para fazer a sua vontade. Todo líder precisa saber que maior do que ele é o propósito, maior do que ele é a missão, maior do que ele é o sucesso dos outros, dos seus liderados. Mas infelizmente, de modo errôneo, é o que temos visto na atualidade, né? Muitas pessoas, né, como eu acabei de falar, que um exemplo bem clássico são dos prefeitos, né, dos políticos, que não gostam de dar continuidade à obra do antecessor, porque não quer permitir que ele também seja honrado. Mas nós sabemos que Moisés libertou os hebreus do Egito e os guiou no deserto. Mas Josué foi chamado para pôr o povo na terra prometida. Cada um tem o seu papel. Cada um tem a sua missão. A promessa de Deus era de colocar o povo na terra prometida.
mas isso passou pela mão de várias pessoas, inclusive Moisés e Josué, e nenhum deles reclamaram do que foi proposto a eles. E nós devemos aprender isso. Se você foi chamado para a obra, se você recebeu uma incumbência, então faça o melhor, como agradando a Deus. Se você recebeu uma oportunidade no seu trabalho, na empresa onde você está, ou no serviço público, enfim, de subir de cargo, de melhorar a posição, faça o melhor que puder, mesmo que não seja a posição que você almejava, mas faça o melhor que puder, porque no tempo certo você estará onde deve estar. A liderança de Josué é parte de uma construção. Não surgiu de uma hora para outra. Ele seguiu uma jornada ao lado de Moisés. As escrituras sagradas afirmam que ele era servo de Moisés. Ele estava sempre ao lado de Moisés. Assim como Eliseu lavava as mãos ou deitava a água nas mãos de Elias para lavá-lo como um companheiro, um servo obediente, assim era Josué. O líder pertence a um projeto maior do que ele. E a sua liderança é apenas a continuidade de uma história da qual outros também fazem parte. Não se esqueça dessa verdade. Isso aqui é muito importante para a gente refletir. É muito importante. A missão é maior do que o missionário. A missão, o projeto é maior do que o líder. Então, você como líder, você professor, quem sabe, você acaba se apegando à sua classe, você líder de ministério, você pastor, você dirigente, você acaba se apegando, mas você precisa entender que um dia, você será substituído. E é muito provável que o seu substituto fará coisas maiores do que você, porque o seu tempo encerrou. E você precisa entender que sim, mesmo sem você, será um sucesso, porque o projeto é maior do que você. A lealdade de Josué. Fidelidade é uma marca importante de uma liderança e um dos caminhos para o seu sucesso. Lealdade tem relação com honestidade, verdade, sinceridade, compromisso com as alianças firmadas e respeitabilidade. Todo líder é desafiado a ser leal a Deus e aos seus princípios, aos seus liderados e aos seus líderes. E aqui eu destaco, é óbvio que aos seus líderes e liderados já é por tabela, mas todo líder precisa ser leal, ser fiel a Deus e aos seus princípios. Todo líder precisa ter princípios e ser fiel a eles. Ele não pode achar que os seus princípios mudam de acordo com as circunstâncias. Não, você precisa ser fiel, ser leal àquilo que você propôs como verdade, aquilo que você acredita como verdade. Você precisa ser fiel a isso, ser leal a isso. A primeira referência que a Bíblia faz da pessoa de Josué remete ao momento no qual ele está obedecendo a ordem de Moisés para que lutasse contra Amaleque. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao monte, ao cume do outeiro, né? Aquela passagem lá em que, enquanto Josué com o exército luta no vale, o Arão, Moisés e Hur estão orando em cima do outeiro, e ali, enquanto Moisés mantinha as mãos levantadas orando, o povo vencia. Quando ele baixava, o povo perdia. E assim, Arão e Hur tiveram que servir de escora para os seus braços, para que ele então vencesse aquela batalha. Enquanto isso, Deus operou, fazendo com que o povo ganhasse aquela batalha. Sempre que Josué é citado, ele aparece junto de Moisés. Vemos aqui um relacionamento de respeito, obediência, perseverança e compromisso. Josué também demonstrava interesse pelas coisas espirituais e compromisso com o seu líder e seu povo. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Ou seja, enquanto Moisés estava isolado,
né? Falando com Deus, Josué estava fazendo as coisas darem certo. Estava mantendo a ordem dentro do acampamento. Olha o comprometimento que Josué tinha com a causa. Moisés compartilhou da glória que recebeu de Deus com Josué, e esta glória fez com que toda a congregação obedecesse a Josué. O líder não pode ter medo de repartir com seus liderados aquilo que recebeu do Senhor, né? A maior satisfação de um líder é saber que o seu liderado está ultrapassando ele. Deus confirmou a liderança de Josué perante o povo. O Senhor também animou e encorajou Josué, pois sua missão seria árdua e ele não poderia temer ou desanimar. Josué 1:6 diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Então somente esforça-te e tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares, né? Deus diz de forma muito incisiva e categórica a Josué: esforça-te, tenha bom ânimo, seja confiante, que eu estarei com você. A lealdade de Josué a Moisés lhe rendeu bons e duráveis frutos em sua própria liderança. Seja leal ao Senhor e aos seus líderes. Lealdade é uma virtude muito importante. Lealdade é algo que abre portas e mantém-as abertas. Ser leal é muito importante. Segundo tópico, o líder certo no tempo certo. Quem foi Josué? Não encontramos na Bíblia muitas referências a respeito da família de Josué, mas sabemos que ele era filho de Num. O seu nome, Jehoshua, significa Jeová é salvação e tem a mesma forma grega do nome Jesus. Nesse tópico, nós acabaremos andando um pouco mais rápido no comentário, porque nós vamos falar muito da pessoa de Josué e nós não temos muita informação sobre isso, como diz o texto. O que nós temos aqui é o seu nome, né, especificamente, Jehoshua, que significa Jeová é a salvação, e tem a mesma forma grega do nome Jesus, né? Diríamos uma coincidência muito interessante. Ele era filho de Num, né? E não sabemos muito sobre a sua família. Josué se chamava Oséias, e Moisés mudou o nome dele por ocasião do envio dos espiões à terra de Canaã, e certamente essa mudança tem relação direta com a missão para a qual ele foi designado por Deus: salvar, né, o povo, ser o líder do povo para a sua salvação. Quem sabe, né, e uma referência messiânica aonde ele também era o escolhido, o ungido, o Messias de Deus para aquele povo naquele momento. Dos 12 homens enviados por Moisés para espiarem a terra de Canaã, apenas Josué e Caleb se mantiveram fiéis e confiantes na promessa de Deus, buscando animar o povo, e por isso, ao contrário dos demais, eles foram recompensados pelo Senhor, sendo os únicos daquela geração dos quais saíram do Egito a entrar na terra prometida. Então, muito interessante que estes dois homens, eles permaneceram fiéis. E aqui eu acho importante, eles caminharam com Moisés e aprenderam com Moisés. Por isso é importante você estar ao lado de pessoas que realmente são pessoas decentes, que realmente são pessoas que oferecem para você algum aprendizado. Você precisa estar ao lado de pessoas que lhe ajudam a crescer. A história de Josué evidencia-o como um bravo guerreiro que conduziu seu povo em todas as suas batalhas. Outra característica foi a sua intolerância com o pecado, como se vê no caso de Acã. Esta é uma breve descrição de Josué, o homem escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés, né? Ele foi alguém que foi um grande guerreiro, e era um homem sábio e um homem temente a Deus, né? Quando Acã pecou, ele cumpriu rigorosamente aquilo que a lei ordenava, sabendo que estava fazendo aquilo que Deus mandava. Josué e o seu tempo. Os desafios que um líder enfrenta sempre são inerentes ao tempo em que ele vive.
Isso não foi diferente na vida de Josué. Ele assumiu a liderança em um período em que os hebreus ainda não tinham adentrado na terra prometida, um tempo que iria exigir muitas batalhas. Isso aqui é muito legal e o professor deve refletir com os alunos. Os desafios que um líder enfrenta sempre são inerentes ao seu tempo em que ele vive, né? Eu já vi muita gente dizer assim: muitas armas usadas hoje não têm o mesmo efeito que quando usada há muito tempo atrás. Isso na perspectiva teológica mesmo. Por quê? Porque muitas vezes os métodos usados há 50 anos, há 100 anos, não funcionam hoje. Eu não estou aqui dizendo que a gente precisa fazer coisas mirabolantes, extravagantes e até mundanas como métodos de pregar o evangelho, de atrair pessoas ou de administrar a igreja e assim por diante. Não. O que eu estou dizendo é que o tempo tem seus elementos, né? O tempo tem as suas ferramentas de solução de problemas. Então, é inconsequente, né? Não é sábio usar ferramentas velhas para os tempos modernos. É preciso aprender, adquirir e aprender a manusear essas novas ferramentas, né? Os desafios de um líder enfrenta sempre são inerentes ao seu tempo. Às vezes você diz assim: eu queria enfrentar ter uma liderança semelhante a fulano e a ciclano, mas o tempo dele é diferente do seu. Você precisa aprender a liderança no perfil das lideranças de hoje. O primeiro obstáculo que Josué teve de enfrentar foi o Rio Jordão, que estava à sua frente, mas Deus o fez vitorioso, confirmando e aprovando a sua liderança. Contudo, os desafios da liderança de Josué estavam apenas começando, pois ele teria a responsabilidade de colocar o povo de Deus na terra prometida, lugar habitado por diversos povos pagãos e idólatras. Há uma lista de 31 reis que foram vencidos por Israel sob a liderança de Josué, o que demonstra claramente o seu caráter aguerrido e corajoso. Ele sabia que, diferente do que Moisés enfrentou no deserto, ele enfrentaria um povo habituado com a terra, um povo preparado com a terra, e ele tinha a responsabilidade de liderar esse povo e conquistar essa terra. Josué era o líder certo, na hora certa. O tempo no qual Josué esteve à frente de Israel exigiu um líder com as suas características e com seu ímpeto de guerra. Isso também é bem legal. O povo e a história pertencem a Deus, e isso implica em afirmar que é Ele quem os controla, dispõe de tais condições para agir como e quando desejar. Aliás, o Senhor ressaltou esta verdade a Josué quando afirmou que ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da sua vida. Olha só que interessante. O tempo no qual Josué esteve à frente de Israel exigia um líder com as características e com o seu ímpeto, né? Nós falamos agora há pouco que o tempo tem as suas ferramentas, né? E o líder precisa trabalhar a sua personalidade, a sua capacidade de acordo com as demandas atuais. Não adianta você querer copiar alguém que foi um líder de sucesso há 100 anos, sendo que a realidade de hoje é outra. As necessidades de hoje são outras. Então, nós precisamos entender que todo líder, né, tem o seu tempo. E toda batalha exige um perfil de liderança específico. Deus sabe qual o líder ideal para um determinado tempo. E ele também sabe com quais pessoas pode contar para que a sua obra continue sendo realizada e avance. Essa verdade se confirma na vida e na liderança de Josué de forma bem acentuada. Moisés era um homem manso, um diplomata que teve que tratar diversas vezes com o faraó, a autoridade máxima do Egito. Já Josué era um bravo guerreiro, pois tinha como missão ajudar o seu povo na conquista da terra prometida.
Josué não era um líder ideal para conduzir o povo de dura serviço pelo deserto, assim como Moisés não seria o líder ideal para introduzir este povo numa terra de inimigos que precisavam ser vencidos pela espada. Josué foi o líder certo, na hora certa e para a tarefa certa. Isso aqui é muito importante. É muito importante. Ninguém luta as lutas de outro. Todos nós temos as nossas próprias lutas, as nossas próprias batalhas. Nós precisamos aprender isso. Não tem como transferir a minha batalha para outra pessoa. Eu preciso lutar as minhas batalhas. Josué lutou as suas batalhas no seu tempo. Moisés lutou as suas batalhas no seu tempo. Se nós pegássemos Moisés e colocássemos para lutar as batalhas de Josué, certamente não daria certo. Porque cada um tem o seu tempo e cada um tem a sua batalha. Josué não era o líder ideal para conduzir o povo durante o deserto. Assim como Moisés não era o homem ideal para conduzir o povo na entrada da terra, porque exigia pegar espadas todos os dias. Josué não dava conta de convencer esse povo no deserto, porque Josué era um homem impetuoso, um homem valente, um homem que aprendeu o seu ofício de liderança através da espada, né? Então nós vemos aqui que cada um tem o seu papel, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua batalha. Muito bem, terceiro tópico, a pessoa de Josué. Josué e sua família. Já vimos algumas características da pessoa e da liderança de Josué, mas há algo que ainda precisa ser destacado: a forma como ele liderou a sua família. Não sabemos o nome de sua esposa nem de seus filhos, contudo sabemos que eram tementes a Deus, pois ele mesmo afirmou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso aqui é mais um exemplo do perfil dinâmico e enérgico de Josué, né? Enquanto Moisés era mais diplomata, né? Josué, quando tentou ser diplomata, acabou fazendo bobagem quando ele fez acordo com os gibeonitas. E Josué foi diferente de Moisés. Moisés viu o povo pecando no deserto. Deus disse: olha, eu não vou mais com esse povo. Eu vou destruir esse povo, fazer de você um novo povo. Moisés disse: não mate o povo. Se for para matar o povo, acabar com esse povo, então me tire do teu livro. Tire o meu nome do teu livro. Josué já foi diferente. Josué 24:15, ele diz: olha, podem ler o texto todo lá. Ele está dizendo: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Agora vocês tomem a decisão de vocês. Se vocês quiserem me seguir, vamos servir ao Senhor. Se vocês quiserem seguir os deuses dos povos da terra, é problema de vocês, arcarão com as consequências. Ou seja, enquanto Moisés estava disposto a pagar o preço, Josué estava disposto apenas a falar a verdade e não estava disposto a se sacrificar pelo povo. Ele deu o exemplo. Moisés estava disposto a dar a vida. Ele é menos honrado do que Moisés? Não. Todo líder tem suas batalhas e todas as batalhas têm seu tempo. Diante da escolha e afirmação de Josué, o povo reafirmou o compromisso de também servir somente ao Senhor. Em Josué 24:16-17 diz: então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça de deixarmos o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa de servidão, e o que tem feito estas grandes coisas aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos, né? O povo naquele momento, ou pelo menos aquela geração, né? Aquela geração obedeceu a Deus, seguiu o exemplo de Josué, mas a geração seguinte não. Josué foi um líder vencedor em seu lar, junto de sua família. Infelizmente, muitos líderes, diante das responsabilidades, acabam negligenciando o cuidado com a família. A família deve ser vista como prioridade por aqueles que almejam a liderança, né? Isso é uma questão muito complicada, né? Você tem que ser um bom líder em casa para ser um bom líder na igreja. Aliás,
O apóstolo Paulo escrevendo lá a Timóteo, ele falando lá dos pré-requisitos do obreiro, especialmente do presbítero, né? Eu não tô me recordando agora se é Timóteo ou a Tito, mas ele diz o seguinte, que se não governa bem a própria casa, não pode governar a igreja. Se não é um bom líder em casa, não pode ser um bom líder na igreja. Esse é um desafio que eu tenho, de ser um líder melhor em casa, de ser um sacerdote para minha família, para ser um líder melhor na sociedade, na igreja, em tudo que eu fizer. Mas esse é um desafio, porque é incrível como nós tendemos a sermos negligentes com aquilo que está do nosso lado, com aquilo que é parte de nós. Quantas vezes nós negligenciamos oração com os filhos e esposa, leitura da Bíblia com filhos e esposa, mas quando nós recebemos a oportunidade para ministrar no templo para outras pessoas, nós nos dedicamos mais. Então, nós, e isso eu me incluo com toda certeza, precisamos melhorar muito em relação a esse aspecto de ser líderes melhores em casa e o reflexo disso, sermos líderes bons na igreja. Josué e suas imperfeições. Todo líder tem imperfeições. Diante do chamado do Senhor, Josué teve muitas incertezas e até receios, pois o Senhor confirmou o seu chamado dizendo: esforça-te e tem bom ânimo. As incertezas e receios não são sinais de fraqueza, mas mostram a humanidade e a consciência de suas limitações. Isso aqui é muito importante. Todo líder precisa saber que ele vai enfrentar momentos de incerteza, de fraquezas, de receios. E todo liderado precisa entender que todo líder passa por isso e precisa ter paciência. O líder precisa ter paciência, precisa buscar a Deus. O liderado também precisa ter paciência, precisa buscar a Deus e ajudar o seu líder. É normal, é natural que um líder se estresse, que um líder canse, que ele duvide em algum momento. Óbvio que Josué nunca duvidou da palavra de Deus, mas ele sentiu sim o peso da responsabilidade. Todo líder sente. Como indivíduo, certamente Josué não teve somente virtudes. Podemos constatar tal verdade quando ele vê dois homens, Eldade e Medade, profetizando no meio do povo e diz: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhes. Ou seja, Josué ficou com ciúmes. E isso fica evidente na resposta de Moisés: tens tu ciúmes por mim? É óbvio que esse momento é um momento de imaturidade de Josué. Mas todo líder tem o seu momento de imaturidade. A gente precisa saber disso. Josué teve de aprender que, no meio do povo de Deus, há espaço para todos exercerem seus dons e talentos. Isso aqui é muito importante. Todo mundo pode ajudar. Tá? Você talvez olhe para aquele irmão assim e diga: mas ele não tem uma boa dicção, ele não tem uma boa oratória, mas ele é um bom conselheiro, ele é leal, ele está presente. Isso é importante. É muito importante que você tenha na sua equipe pessoas que sejam leais, que estejam presentes com você. Isso é muito importante. Falta-nos muitas vezes esta virtude para com os nossos líderes, né? Então, e o líder deve valorizar essas pessoas, né? Josué não era perfeito, mas isso não anulou os planos de Deus para a sua vida. A liderança não isenta o líder de cometer falhas, mas suas falhas também não invalidam os planos de Deus para a sua vida. Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos e todos nós, algum momento, iremos cometer alguma falha. Mas nós precisamos entender que o projeto é maior do que nós precisamos nos arrepender, nos humilhar e assim nos colocar de novo à disposição do dono da obra. Josué não consultou a Deus. Mais um exemplo da fragilidade, né, das limitações de Josué. Outro fato que evidencia as imperfeições de Josué foi quando ele não consultou o Senhor e fez uma aliança com os gibeonitas. Nós conhecemos bem essa história, né, lá no capítulo 9. Contudo, acreditamos que o seu maior erro foi não ter preparado um sucessor. Grandes líderes preparam e deixam sucessores. Moisés deixou Josué, Elias Eliseu, Eliseu a Jeú,
Jesus deixou seus discípulos e Paulo preparou e designou Timóteo, que por sua vez confiou a homens fiéis e idôneos, né? Que nós temos aqui duas questões muito importantes. Primeiro, Josué falhou como líder, falhou gravemente de não consultar ao Senhor, que é uma responsabilidade do líder, consultar ao Senhor, buscar ao Senhor, ter a direção de Deus na sua vida para poder direcionar os outros. Ele não consultou o Senhor e permitiu que fosse feita uma aliança com os gibeonitas quando não era para ser feito. Segundo, nós vemos Moisés se preocupando, pedindo a Deus que levantasse outra pessoa para substituí-lo. Nós não vemos Josué fazendo isso, né? Ele talvez seja, né, óbvio, nós não estamos desmerecendo Josué, mas quem sabe seja sim uma falha do seu legado não ter se preocupado, né? Isso é uma inferência, nós não podemos dizer claramente que ele realmente não se preocupou em ter um líder, um substituto, mas nós sabemos que após Moisés nós tivemos Josué, mas após Josué nós tivemos justamente um período negro, obscuro, onde o texto bíblico vem nos dizer, né, que naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos, né? Depois da morte de Josué, instalou-se um terrível período de apostasia e idolatria. Deus tem seus propósitos, os líderes têm seus tempos, mas certamente é necessário que todo líder procure alguém na sua equipe que possa lhe substituir. Não pense que você é insubstituível. Conclusão. Muitas eram as qualidades de Josué e o legado que ele deixou para as próximas gerações. Ele foi escolhido pelo Senhor para uma determinada tarefa em um tempo específico e aceitou, juntamente com sua família, servir a Deus com fidelidade e integridade. Talvez a nossa maior missão é servir a Cristo com a nossa família. Que Deus nos ajude a conseguir alcançar esse êxito. Talvez seja a coisa mais difícil, conduzir a família aos pés do Senhor. Oremos para que nossas famílias estejam sempre aos pés do Senhor. Oremos para que Deus nos dê sabedoria, nos dê humildade, porque nós precisamos de humildade para conduzirmos nossas famílias. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.